A paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui mais uma vez com vocês, iniciando o terceiro trimestre de 2023 com esse tema muito interessante, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Amém? A primeira coisa que eu gostaria de comentar com os irmãos é exatamente esta capa, né? Nós colocamos também aqui na nossa lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia, né? Que é o que nós estamos estudando agora, estamos iniciando agora, e colocamos essa mesma imagem, ou então uma imagem similar, que é exatamente a imagem de um farol, tá bom? Um farol emitindo luz. Vocês sabem que o farol tem uma utilidade muito interessante para as naus, para as navegações, para os navios grandes, não é? Exatamente para guiá-los, né, no meio do mar. E nós colocamos aqui, na nossa interpretação também, um mar revolto, porque biblicamente e dentro da escatologia, especialmente no Apocalipse, o mar representa povos, representa multidões, né? Então nós colocamos um mar revolto, porque de fato as multidões estão revoltas, né? O mar está agitado, as pessoas estão agitadas, com vários problemas, com várias dificuldades, especialmente porque nós estamos sendo de fato atacados pelo império do mal, não é? O império do mal aqui, nessa imagem que você está vendo, é representado por este céu escuro, este céu fechado, né, que você pode perceber. A igreja é este farol. Não que ela tenha luz própria, mas que ela é cheia da luz de Cristo. Porque o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. É claro que quando ele disse isso, ele estava se referindo à luz dele, que se refletiria por meio da igreja em uma era, em um mundo dominado pelo império das trevas. Tá bom? Então essa imagem, ela é perfeita porque ela trata desse assunto, tá? Eu quero pedir um pouco da compreensão dos irmãos. A minha garganta não está muito boa, então, mas ainda assim nós estamos aqui fazendo. Meus irmãos, este assunto ele é muito interessante, tá bom? É muito interessante. Nós estamos programando aqui no campo onde eu sirvo ao Senhor, sobre a regência, sobre a presidência do nosso pastor Jaime Pires. Estamos programando uma espécie de núcleo virtual, né, que provavelmente vai ser pelo Zoom ou pelo Meet, Google Meet, para a gente tratar sobre esses assuntos, né, de maneira mais pormenorizada, conversar com os irmãos, tentar ajudar de alguma forma, porque esta lição ela não é fácil, nós estamos aprendendo aqui uns com os outros, tá bom? Meus amados, a nossa lição primeiro, e eu quero dizer para vocês, antes de tudo, que essa lição, ela é, acima de tudo, apologética, tá bom? Porque ela está falando, sim, da defesa da fé. E ela vai tratar sobre assuntos relevantes à Igreja do Senhor, esse espírito babilônico, vamos falar sobre ele, o que é, como opera, desde quando opera, quem foi o precursor, como ele se aplica na atualidade de hoje. Então, tudo isso é muito interessante, tá bom? A lição 1 é essa daí, que eu já mostrei para os irmãos, e nós criamos também um gráfico esboço. Esse gráfico esboço, ele está bem simples, mas ele está também bem objetivo, tá bom, irmãos? Porque, de novo, olha, é uma outra imagem, né, a questão do farol. Nós vamos trabalhar essa questão do farol. Essa imagem aí, provavelmente ela vai permear até o fim do nosso estudo, né, até o fim do trimestre, porque a ideia é mostrar
que a igreja, que eu e você devemos ser luz no mundo onde as trevas imperam, né? A palavra de Deus diz que eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Quando a gente ouve falar de escuridão na Bíblia, meus irmãos, nesse sentido metafórico, simbólico, está falando de falta de conhecimento de Deus, de ausência de Deus e de presença demoníaca. É isso que a gente precisa entender. E a igreja, ela é este farol que está brilhando no meio de uma geração perversa, tá bom? Nosso textuário diz: e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17:5, porque está falando da grande prostituta. Nós vamos ver quem é esta pessoa, quem é esse símbolo que a palavra de Deus coloca, tá bom? A verdade prática diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Presta atenção que nós estamos falando de um espírito que já está agindo há milênios, não é há séculos apenas, é há milênios, tá bom? E ele vem perpassando os séculos, milênios, ele vem sobrevivendo porque é um império. É claro que isso vai gerar muitos problemas, não é, irmãos? Vamos lá. Então, esse espírito babilônico, ele está agindo aí na sociedade, tá, irmãos? E nós precisamos estar atentos, é isso que diz a verdade prática, ok? E aí nós temos então os subtópicos, né? Os tópicos. Primeiro tópico, Babilônia e seus significados, né? A grande prostituta, a mulher e a besta escarlata, mistério, a grande Babilônia. Tópico 2, espírito da Babilônia, no sistema religioso, no sistema político e cultural, no sistema econômico, né? E o terceiro ponto, a igreja ante o espírito da Babilônia. Não negociar a ortodoxia bíblica, formar o caráter de Cristo e aguardar a vinda de Cristo, porque é na vinda de Cristo que este espírito maligno vai ser destruído. Tá bom, meus queridos? Então, é isso que vai tratar o nosso trimestre, e eu espero em Deus que haja essa dedicação da nossa parte, porque essa aula, esse trimestre vai exigir isto de nós, tá bom? A nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse 17, 1-6, porque está falando desta mulher que está montada nesta besta, né? E eu quero mostrar já aqui o primeiro tópico, para que vocês possam já visualizar essa imagem, não é? Do que a palavra de Deus mostra. Meus irmãos, é por isso que nós insistimos na apresentação, na exposição das imagens. Porque preste atenção numa coisa, meu irmão, por favor, não resista a isso. Parece que tem pessoas que resistem a essa ideia de você apresentar algo visual. Claro que isso vai ajudar a entender melhor, ainda que você saiba que nós estamos falando de uma simbologia, não é? Porque, na verdade, o que João vê, uma mulher montada numa besta, não é? Num animal como esse, ele não está falando de algo literal, porque esse animal ele não existe, ele nem vai existir na realidade exposta dentro da visão. Ele tem uma interpretação, um entendimento real. Aí sim nós precisamos compreender isso. Mas você nunca vai ver um animal como a besta, que é formada, o corpo de leopardo, as patas de urso, né? A boca de leão, cada uma delas tem boca de leão, são 7. Você já imaginou um animal com 7 cabeças, né? Então, ele tem 7 cabeças, ele tem 10 chifres e 10 coroas sobre esses chifres, tá bom?
e é sobre essa mulher aí, é sobre esse animal que essa mulher está montada. Ou seja, a mulher está montada em cima da besta, não é? Aí tudo isso tem um significado. O texto mostra que ela está sentada sobre muitas águas, conforme eu falei para vocês, povos, né? Está falando de povos, está falando de nações, porque está falando de reis da terra, dos que habitam, não é, sobre a terra. E então tudo isso daí nós vamos estudar, tá bom? Eu já estou mostrando aí as imagens para os irmãos poderem entender. A palavra-chave aqui desse primeiro ponto é Babilônia. Babilônia, tá bom? Acredito eu, meus irmãos, que antes de nós entrarmos na questão da Babilônia propriamente dito, porque aqui o comentarista ele já está pulando para esse ponto aqui, né, desse espírito que vem, como eu falei, durante os séculos, durante os milênios, e ele se potencializa exatamente no Apocalipse, tá? No final dos tempos. É isso que nós precisamos estar atentos em relação a isso, ok, meus irmãos? Vamos lá para nós darmos sequência ao nosso estudo. Eu queria mostrar também para os irmãos um gráfico que acredito ser muito importante, tá bom? Esse gráfico dele deu muito trabalho, mas ele é importante para você mostrar, tá? Eu aqui imprimi ele em duas partes para a gente poder mostrar na tela, eu explicando e mostrando ele na tela, mas ele tem no formato vertical, né? Você pode imprimir em duas folhas, você imprime duas folhas na horizontal e você vai ter aí um formato A3, né? Mais ou menos 30, 29 por 40, né? Ou 30 por 40, né? Um formato grande, tá bom? Que dá para fazer isso, tá bom? O que esse gráfico mostra, meus irmãos? Babel. Esse gráfico mostra o início da Babilônia. O que é essa Babilônia, né? O que foi essa Babilônia lá no início? Nós colocamos aqui que ela é a confusão religiosa dos tempos finais, tá? Exatamente quando eles resolvem construir uma torre, que a ideia dele é que chegasse até os céus, a ideia deles é que colocasse célebre o nome deles, ou seja, que eles virassem celebridades, muito parecido inclusive com o logotipo de uma certa novela, né, global aí, em que aparecia o nome celebridade e a palavra ia subindo assim, tá? Porque a ideia, o espírito da Babilônia está baseado nisso, no orgulho, na vaidade, no hedonismo, tá bom? Então, o que foi Babel? Ela é uma construção, lembremos que ela é daquela época, muito provavelmente daquela época em que se fazia os famosos zigurates, né? Os zigurates fazem parte da religiosidade dos templos construídos ali pelos caldeus no início, né? Pelos sumerianos, tá bom? É uma espécie de torre-templo, né? Geralmente elas era um formato quadrado, né, a base, mas elas iam subindo como se fosse uma espécie de pirâmide, né? As pessoas iam seguindo pelas laterais dela até chegar lá no topo. Essa mesma ideia arquitetônica foi colocada também para torres, né? Porque aqui nós estamos falando de um formato quase como de uma pirâmide, tá bom? Mas também foi colocado em forma de torre, onde eles subiam dessa forma, né? Ao redor, tá? Até chegar lá no topo. Inclusive, existe até construções desse tipo no atual Iraque, tá? Qual era a finalidade desses zigurates? Era a comunicação com os deuses, era a adoração aos deuses, era, segundo ele, estar perto dos deuses, porque havia aquela ideia de que os deuses habitavam, né, as alturas, e quanto mais eles chegassem mais próximo, né, em um lugar mais alto, mais ele se aproximava
de Deus. Essa era a ideia. Por isso que veio o nome, né, Babel, que tem o sentido Balal, que quer dizer confusão, e também Bavel, que quer dizer porta de Deus. Então é um jogo de palavras aí que eu não vou entrar nesse detalhe, porque acho que não é importante, mas não é tanto o foco. O foco é entender o seguinte, porque ao mesmo tempo que era um lugar para se chegar até Deus, mas usando os métodos humanos, porque aí está um grande problema, né? E a gente aprende que é Deus que se revela a nós. É Deus que vem ao nosso encontro para a nossa salvação, porque o homem não consegue salvar a si mesmo, não é? Mas aí é o homem buscando um caminho de salvação. É mais ou menos assim. Eu aceito a ideia de Deus da minha forma, da minha maneira, do meu jeito, tá bom? E aí as pessoas fazem a sua própria religiosidade, tá bom? As pessoas fazem os seus próprios deuses, por isso que Babel é tido como o início de toda a idolatria, tá bom? Então, meus irmãos, ela também depois vai gerar a própria Babilônia, tá? Que é o espírito que vai se perpetuar durante o século, durante os milênios, né? Onde ela se localizava? Em Sinear ou Sinar, que é a Suméria, também chamada de Acádia ou Caldeia, que, segundo os estudiosos, teria a mesma localização do Jardim do Éden, tá bom? Não adianta querer saber onde era o Éden, tá bom, irmãos? Porque tem irmãos que querem saber, né? Aonde era a localização exata do Éden, aonde é que estava a árvore da vida. Ora, você vê a árvore da vida lá no Apocalipse. É claro que Deus retirou, é claro que Deus tirou, é claro que Deus não mais deixou que aquele lugar, que era um lugar sagrado, ficasse ali jogado, né, para qualquer um entrar. Mesma coisa eu acredito da Arca da Aliança. Para mim, até agora, eu já vi muitas pessoas, né, estudiosos, dizendo que está guardada não sei em que lugar e tal. Pode até aparecer, mas para mim vai ser réplica. A Arca da Aliança está guardada porque o Senhor vela pelo seu nome, pela sua santidade. É isso que precisa ficar bem claro, tá bom? Então, mesma localização do Jardim do Éden, e depois vai se entender que ela se transforma em Babilônia, né? Na grande cidade de Babilônia, que é hoje o atual Iraque, tá bom? Então, toda aquela região ali é o atual Iraque, e pelos acontecimentos mais recentes, digamos assim, desde a década de 90, né, com a ascensão lá do líder, né, que todos nós sabemos a guerra que entrou lá com os Estados Unidos, né, Saddam Hussein, nós entendemos, inclusive havia, né, tem livros que falam sobre isso. Eu acho que um dos livros, esse aqui, ó, o meu é bem velhinho, mas encapei ele, tá bom? Lições da história que não podemos esquecer, tá? Abraão de Almeida, ele fala isso da intenção do Iraque de reconstruir Babilônia, né? Inclusive os seus jardins suspensos, toda a estrutura, né? Porque nós vamos ver aqui que ela era realmente uma cidade grande, não é? Ela era realmente uma das maiores expressões da arquitetura, das artes, da ciência, não é? Principalmente porque, sendo uma potência, não é, dominadora, o que é que eles fazem? Quando eles vão invadir outras cidades, eles não destroem tudo, eles buscam o que tem de melhor naquela cidade para aumentar ainda mais o seu poderio. E isso está falando também de conhecimento, não é? Quando eles invadem Jerusalém, eles não destroem todos, mas quem é que eles levam cativos e colocam eles numa posição importante, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que que eles fazem isso? Porque eles estão querendo pessoas jovens, porque eles estão querendo pessoas importantes, porque eles estão querendo pessoas inteligentes que venham somar
para aumentar o poderio da nação. Então veja que eles eram, né, tremendamente sagazes, espertos em relação a isso. Tá? Qual é o propósito de Babel, meus irmãos? Por que este personagem, nós vamos estudar sobre ele daqui a pouco, que é o fundador de Babel. Eles queriam construir uma torre que chegasse o topo até os céus. Ou seja, eles queriam um caminho, eles queriam construir um caminho para chegar a Deus. Veja que aí é que está o problema. Porque Deus se manifesta como o caminho. A profecia diz: este é o caminho, andai por ele. É Deus que aponta o caminho. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento você tem Jesus explicando, explicitando quem é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Deus, através de Jesus, mostrando que Ele é o caminho, porque tem que ser da maneira dEle, não é da nossa maneira. E que é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje, quando as pessoas dizem, por exemplo, Deus é amor, Deus não vai matar ninguém, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não é? E a gente sabe que existem esses dois aspectos do caráter de Deus. Deus é amor, mas Ele também é ódio. Lembrando que o ódio de Deus não é o mesmo ódio nosso, porque o nosso ódio é de rancor. O ódio de Deus se baseia na justiça dele. Então Ele vai aplicar a justiça porque Ele odeia o pecado. Deus abomina o pecado. E é claro que se alguém está vivendo uma vida de pecado e achando que assim está agradando a Deus, ela está equivocada, né? Especialmente em relação à punição, porque Deus vai punir sim o pecado. Isso não tenha dúvida, é algo que a gente precisa deixar claro, tá bom? Então, os homens sempre buscam um caminho para Deus, né? Tanto é que você sabe daquela máxima que as pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Então, você pode chegar a Deus através de um caminho que cultua outros deuses, inclusive deuses malignos, deuses satânicos. Afinal de contas, o único Deus verdadeiro é o Deus que a Bíblia apresenta. Se tem outros, você entende que são construções espirituais, inclusive dessas manifestações desse espírito que se infiltrou na cultura, né? É isso que precisa ser dito. Então eles queriam também celebridade, irmãos. Eles queriam colocar o nome deles célebres, né? Aí você entra com a questão do orgulho, da vaidade, que foi a mesma coisa que atingiu aquele querubim ungido. Você lembra? Pois é. Subirei aos céus, colocarei o meu trono entre as estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Quem é este personagem tão astucioso, tão presunçoso, tão orgulhoso, tão vaidoso? E é exatamente por isso que Deus o expulsa, porque de querubim ungido ele já passou a ser Satanás, o opositor de Deus, tá bom? E Deus o lançou para fora, né, da sua comunhão, do céu. Ele perdeu todos esses benefícios e depois ele tentou implementar, introduzir, inserir, infectar o coração do homem com o seu próprio orgulho. É por isso que ele diz para o homem, olha, para a mulher, para o homem, né? Você, não é isso que Deus diz, se você comer você vai morrer. O que acontece é que se você comer você vai se tornar igual a Deus, ou seja, você vai ter um upgrade, não é, do seu conhecimento. Então ele tentou colocar esse orgulho, essa vaidade no homem. E meus irmãos, este é o espírito da Babilônia. Este é o espírito que vem permeando. Porque quando ele quer ser célebre, quando ele quer ser famoso, é a mesma coisa. Ora, você vê isso acontecendo em todos eles, esses grandes monarcas.
o próprio Nabucodonosor se engrandeceu, né? Eu fiz inclusive um artigo, não sei onde foi que eu imprimi aqui, mas eu ia mostrar para os irmãos, está lá no nosso grupo. Eu coloquei lá a licantropia de Nabucodonosor. Por que isso? Porque ele se orgulhou, não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poder, e por causa disso Deus tirou o entendimento dele e ele foi comer capim como bois, né? como animais, como um animal, né? O seu pelo cresceu, ele ficou, por isso que os estudiosos falam da licantropia, né? Porque licantropos está relacionado a animais peludos, né? Ele ficou peludo, como um animal peludo. Por que isso? Porque se engrandeceu. E é isso que nós vemos em todos esses grandes homens. Não era isso que os faraós tinham, essa ideia de serem endeusados? Não era isso que a maioria dos outros grandes líderes tinham, essa ideia de serem como se fossem deuses, representantes de Deus na terra, né? Os Neros, aqueles grandes imperadores da vida aí, não era isso que eles queriam? Queriam ser adorados. Por isso que tinham problemas com os cristãos, porque entre adorar um homem carnal e adorar o Deus Todo-Poderoso, o cristão verdadeiro optava por adorar a Deus, e por isso que eles tinham problemas, né? Eles perseguiam, matavam, faziam tudo aquilo. Mas veja que essa mesma ideia, porque a tática de Satanás não mudou, meus irmãos, essa mesma ideia, inclusive, Satanás queria oferecer para o próprio Cristo. Levou ele a um grande monte, a um alto monte, mostrou todos os reinos do céu, os reinos da terra, melhor dizendo, e disse: olha, tudo isso aí é meu, eu te dou, se prostrado tu me adorares. Então vocês entendem, meus irmãos, como é sério essa questão, né? Da pessoa se exaltar, da pessoa se elevar, né? Era isso que eles queriam, né? E a outra coisa mais pontual lá naquele momento era evitar o espalhamento, que foi uma coisa que Deus disse que era para fazer, principalmente porque isso aqui acontece depois do dilúvio, né? E Deus queria que eles se espalhassem. Mas esse personagem que nós vamos ver aqui, esse Nimrod, ele queria exatamente o contrário. Ele queria, né, juntar o povo. Aí é que vem a questão da rebelião contra Deus, tá bom? Qual foi a ação divina quanto a Babel? Deus confundiu a linguagem, né? Enquanto um pedia tijolo em português, digamos assim, o outro entendia que era barro em chinês ou qualquer coisa assim, tá? E aí as línguas, as pessoas não se entendiam mais e elas acabaram, né, se espalhando, se juntando a quem falava as suas próprias línguas, as línguas parecidas, formando grupo e se espalhando, tá bom, pela terra, tá bom? Por causa disso a construção cessou, né? E fez com que o povo se espalhasse. Mas, irmãos, quem é esse camarada? Vamos estudar um pouquinho sobre ele, né? Nimrod tem um significado, alguns dizem que tem um significado de rebelde. Ele era filho de Cush, bisneto de Noé, fundou o reino da Babilônia, de Babel, era habilidoso caçador, né, lutador. Creio eu que isso, porque antigamente eles tinham também a ideia da caça como algo quase que religioso, né? E a pessoa que dominava sobre os animais, que matava, que conseguia matar os animais, era alguém que tinha o favor dos deuses, né? Então ele tinha essa ideia. Ele também edificou Rebote, Ir, Cala e Recém. Então ele foi além de um caçador, ele foi um grande líder e tem toda uma mística, né, um misticismo em torno dele, né? Nesse livro aqui, inclusive, fala sobre ele, da sua mãe Semíramis, que teria tido ele, né, teria tido o filho dele, né? E aí depois ele se encarna nessa criança, né?
Então é toda uma mística, esse livro aqui conta isso muito bem, eu não vou entrar muito em detalhe para não ficar muito longo, tá bom? Meus amados, quais são os espíritos atuantes em Babel? Nós já falamos, eu não vou repetir, mas só para pontuar. O espírito de orgulho e da ambição humana, né? O espírito de rebelião contra Deus. Rebelião é desobediência. Deus diz, se espalhe, não, vamos ficar junto, né? É interessante isso. Espírito de confusão religiosa. Meus irmãos, isto é algo real nos nossos dias. Confusão religiosa. Porque cada um apresenta o seu Deus, cada um apresenta a sua versão do seu Deus. Nós ficamos com aquilo que a Bíblia diz e vamos continuar até o final, porque cremos que este é o Deus verdadeiro, que se apresentou a Abraão, a Isaac, a Jacó, né, que elegeu um povo para a sua particularidade, né, e desse povo veio Cristo, com provas incontestáveis, nasceu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, fundou a igreja e a igreja permanece até hoje, né? Então nós acreditamos. Quais outros espíritos atuantes em Babel? Aí nós temos aqui também o início daquilo que a gente chama de espírito anticristão, no sentido de anticristo, tá? Porque ele já se manifesta ali em Babel, como rebelião contra Deus, tá? O anticristo vai ser aquele que vai se rebelar contra Deus, tá? Quais são as manifestações espirituais de Babel hoje? Isso aqui é importante, irmãos, nós aplicarmos, porque tem a ver conosco hoje, tá bom? Primeiro, na rebelião humana contra Deus, porque o homem é rebelde contra Deus. O homem afronta a Deus. Nós estamos aí vivendo um período, né, de grande notícias, né, em relação àquele navio que afundou o Titanic, por causa dessas pessoas que também morreram ao querer ir lá, né? Essas 6 pessoas que morreram ao querer ir lá ver o Titanic, e agora os filmes estão mostrando muitas coisas sobre, ou seja, está reacendendo de novo a temática do Titanic. Uma das coisas que ficou clara foi exatamente o desafio deles a Deus, né? Nem Deus afunda este navio, e ele afundou logo no início. Mas nós já vimos também pessoas, políticos dizerem coisas semelhantes. No Brasil mesmo teve um político que disse que não precisava nem da ajuda de Deus para ganhar as eleições. Ele ganhou as eleições para presidente, mas ele não assumiu, morreu, né? Então, esse orgulho essa rebelião contra Deus existe nos dias de hoje, tá bom? Nós vemos pessoas fazendo isso, né? O espírito de confusão religiosa que nós falamos, sim, rebelião humana contra Deus, também outra manifestação no egocentrismo, nesse autoendeusamento, que a lição vai falar sobre isso, né? Aqueles que se endeusam, que se adoram a si mesmo, que a ideia do diabo é isso, né? Dizer, você tem potencialidade, você tem poderes inatos em si, né? E há até no meio evangélico, tá bom? Doutrinas como a doutrina da prosperidade, que prega sobre isso, de um poder inato no homem, né? E que a única coisa que a gente precisa entender é que qualquer poder que o homem tenha, eu estou falando do homem cristão, da mulher cristã, não é uma coisa gerada em nós. Ela vem de Deus. A palavra de Deus diz, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, o poder vem de Deus. Isso foi revelado muito claro para Paulo, quando ele diz, porque naquela questão do vaso, né, que ele está lá, quando ele tem aquelas revelações do espinho na carne, né, e Deus diz, olha, que não ia atender Paulo, não ia tirar o espinho na carne dele, porque o poder dele ia aperfeiçoar a fraqueza de Paulo. O poder se aperfeiçoaria na fraqueza. Aí Paulo diz, então eu muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha a diferença, meus irmãos. Porque Deus pega um vaso
frágil, de barro, que não tem poder, que não tem potencialidade e potencializa isto. Então você entende que a glória é dele, o poder é dele, a exaltação é dele, não é sua, não é de quem quer que seja, que se acha o Todo-Poderoso, não é? É aquela ideia que um famoso pregador deputado disse aí que nós somos como se fossem mini-deuses. Isso é a teologia da prosperidade. Kenneth Copeland, Kenneth Reagan também pregava sobre essas coisas. A gente precisa ter cuidado, tá bom, irmãos? Qual é a outra manifestação de Babel nos dias de hoje? Sincretismo religioso e falsa religião. Porque a ideia também, e grave isso aqui que é muito importante, meus irmãos, tá? A religião do anticristo, que é ao contrário do que as pessoas dizem, o anticristo não vai abolir a religião. O que ele vai fazer é exatamente isto. O que ele vai dizer é que todas as religiões levam a Deus, é que todas as religiões são importantes. Então você precisa fazer uma mescla das religiões, tomar aquilo que é mais importante daquilo que é mais relevante para você formar a sua religiosidade. E é presentemente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Você vê isso no entretenimento. Por exemplo, As Aventuras de Pi mostra lá o personagem sendo um personagem que demonstra esse pluralismo religioso, porque ele aceita o Cristo do cristianismo, ele aceita os deuses do hinduísmo, e são muitos deuses, e ele aceita também Alá, o Deus dos muçulmanos. Então veja que a ideia de uma religiosidade plural, ela está presente nos dias de hoje. E isso também você vê no meio evangélico. Já existe igrejas que aceitam muitas dessas ideias. Aliás, esse diálogo interreligioso, que é o ecumenismo, que a gente entende muito bem, é mais ou menos algo caminhando para este sentido. Porque ao mesmo tempo que a gente entende que precisa ser amável com todas as pessoas, de todas as vertentes religiosas, existe um limite. Eu não posso ir além disso daqui. E o fato de eu estar junto no mesmo teto de várias outras religiões pode passar esta ideia, e isso aí é o que já está sendo pregado, viu, irmãos? Não se esqueçam disso. Já está sendo pregado, tem pastores dizendo que é possível mesmo que Deus salve pessoas lá, até da feitiçaria, propriamente dito. Eu já vi pastores defendendo, por exemplo, pessoas que são sensitivas, pessoas que têm premonições, ou seja, pessoas voltadas para a questão da paranormalidade, que tem poderes, que pode adivinhar coisas. Eu já vi, inclusive, um pastor famoso aí na década de 80, 90, hoje já abraçou muitas ideias progressistas, que é isso que a gente precisa estar atento, tá bom? Também manifestações no ateísmo humanista, que nós vamos estudar sobre isso, no espírito do anticristo, que já está presente. João fala sobre isso, que o espírito do anticristo já está presente, que é exatamente esse espírito de rebelião contra Deus, tá bom? Aqui embaixo você tem também, meus irmãos, essas três manifestações da Babilônia. Você tem o início dela em Babel, que foi fundada por Nimrod, Gênesis 9 e 10. Você tem a Babilônia política, que alcançou esse ápice com essa figura importante do Nabucodonosor, tá bom? Que construiu ela, que deixou ela sendo uma das 7 maravilhas, criou os jardins suspensos, Ou seja, todo tipo de manifestação, como eu falei, artística, arquitetônica, na cultura, nas artes, na escrita, na ciência. Então tudo isso deixou Babilônia uma potência, e no reinado desse homem. Por isso que ele se eleva, por isso que ele se exalta, por isso que ele se engrandece. E aí você tem a Babilônia espiritual, que é mais ou menos essa ideia que nós mostramos aqui para os irmãos, dessa imagem da mulher
montada na besta. O que é esta Babilônia espiritual, meus irmãos? É o que está aqui na nossa lição, quando está falando da grande prostituta, né? Prostituição aqui é porneia, tá? Porneia. E por que ela é prostituta, meus irmãos? Não é necessariamente voltada para a questão sexual, porque na Bíblia Deus usa essa questão da prostituição para falar da idolatria aos outros deuses, não é? Porque Deus é o Senhor da nação de Israel. Deus é o marido, digamos assim, da nação de Israel. Israel é a esposa, simbolicamente falando. E o nosso Deus, ele tem este ciúme no sentido de cuidado, não é? Quando Deus firmou um acordo que os teólogos chamam de aliança, né, para aqueles que defendem o aliancismo, né? Eu acredito nos dois, no aliancismo, no dispensacionalismo. Para mim, algumas coisas ali podem ser coerentes, tá? Pode se entrelaçar, não vejo por que fazem tanta confusão. Deus tem sim aliança com o povo, e essa aliança é uma aliança de fidelidade, aonde Deus promete ser o Deus dele, de suprir eles, de ajudar eles na dificuldade, em tudo. Como Deus fez, tirou eles lá do Egito, levou para uma terra que manda leite e mel. E ele deu aquela terra porque a terra é do Senhor, ele dá a quem ele quiser. Havia povos ali que não adoravam, então Deus resolveu, vou dar para um povo que me adora. Só que este povo, ele foi infiel, ele foi prostituto, não é? Exatamente por ceder a este espírito da Babilônia, a este espírito da prostituição que veio graçando, que veio atingindo todas as outras nações em frequente, em flagrante rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Então Israel abraçou o costume das outras nações de ter outros deuses. Isso é idolatria, isto é esse espírito da Babilônia. E essa mulher, ela tem a sua configuração final, tá, irmãos? Exatamente aqui no Apocalipse, quando está falando desse monstro em que ela senta. Porque o que é esse monstro? Esse monstro, essa besta, é o anticristo, é uma representação do anticristo, as 7 cabeças. Alguns dizem que é uma referência aos 7 montes, né? E aqui no livro do pastor Abraão de Almeida, cita esses 7 montes como sendo Roma, tá bom? Daí a ideia de que esse anticristo vai ter como base o ressurgimento do Império Romano, ou seja, o anticristo será a ressurreição desse Império Romano, que combina perfeitamente com a estátua de Daniel, e a estátua que Deus, né, usa Daniel para interpretar ali de Nabucodonosor, quando ele vê a cabeça, como sendo a cabeça de ouro do próprio Nabucodonosor, porque ele foi o início de tudo isso, né? Ele é o metal mais importante, que é o ouro. Aí depois você vem bronze, né? Melhor dizendo, prata, né? Que são os outros impérios, né? O Império Medo-Persa. E aí depois você vem a parte de bronze, que é exatamente a Grécia, né? Ali, com Alexandre o Grande. E aí depois você tem as pernas compridas, porque se refere ao Império Romano, que de todos esses foi o império que mais se estendeu. Os outros foram mais breves, mas esse se estendeu mais, e ele se estende até os pés da estátua, né? Que é uma mistura de barro e de ferro. Por que barro e ferro? Porque você tem ali o barro como sendo algo maleável e o ferro como algo mais duro. Ou seja, é como se você tivesse a democracia e a ditadura em duas coisas ali se mesclando. Que vai ser assim mais ou menos que o anticristo vai se manifestar. Ele vai se manifestar como uma democracia para poder
arregimentar os povos, né, para as pessoas poderem aceitá-lo, tá bom? Mas na origem ele vai ser esse ditador. Por isso que tem um livro da Chamada da Meia-Noite que diz Hitler, um quase anticristo, porque na verdade o Hitler ele é uma simbologia, ele é uma tipificação do que vai ser esse personagem no futuro. Né? Ele começou ali arregimentando as pessoas até que ele se mostrou quem ele era verdadeiramente, e a ideia dele era a dominação mundial, que é exatamente o que o anticristo vai fazer. Mas só que ele vai fazer isso com uma estratagema, com uma estratégia muito mais elaborada, meus irmãos, tá bom? E isso é a política. Por isso que mostra aqui que esse espírito da Babilônia, ele está agindo tanto no sistema religioso, quanto no sistema político, cultural, né? E também no sistema econômico, que são exatamente essa parte que a economia move, mexe o mundo todo, né? Então eles vão agir dessa forma, tá bom? O espírito do anticristo vai agir principalmente na questão religiosa, tá? Que é o que representa essa mulher, né? Então ela está montada na besta para provar que de fato esse espírito religioso, anti-Deus, ele vai estar dominando esse personagem, esse anticristo, né? Você vê que ela está com joias, você vê que ela está com um cálice, esse cálice representa o sangue dos santos de Deus que foram mortos por este espírito, tá? E ela vai fazer guerra, principalmente nesse período tribulacional, né, quando os servos de Deus também vão estar aqui, né, os que vão aceitarem a Cristo, os que vão permanecerem fiéis. Então ela vai fazer, esse espírito vai fazer guerra contra esses remanescentes, tá bom? Meus irmãos, o que é que a igreja tem que fazer? Guardar a ortodoxia da palavra, né? Formar o nosso próprio caráter, porque o engano, a mentira vai ser grande, tá bom? E temos que aguardar a vinda de Jesus. Por que nós temos que aguardar a vinda de Jesus? Porque é Cristo. Você lembra que você tem ali a estátua, voltando para a estátua de Daniel, eu precisava voltar, dar um estudo só sobre isso para a gente entender isso. Na estátua de Daniel, o Império Romano lá representado pelo ferro e pelo barro, a Bíblia mostra que vem uma pedra. Esta pedra, pela lógica, não era para atingir a cabeça, porque a cabeça não é o centro de comando, só que a cabeça já tinha morrido há muito tempo. O Império Babilônio acabou. Só que ele sobrevive através do Império Romano. E está lá nos pés. Que vai sobreviver esse Império Romano, vai ressurgir através do Anticristo. Esta pedra vem e bate os pés da estátua. A estátua se despedaça. Ela derruba a estátua. A estátua se despedaça. E a Bíblia diz que aquela pedra, ela vai crescendo, crescendo, e aí toma toda a terra, meus irmãos. Quem era esta pedra? Esta pedra é Cristo. É Ele que vem na sua vinda destruindo todo o império do mal. E é isto que a igreja precisa crer, precisa pregar, precisa acreditar, precisa viver como se Cristo realmente fosse voltar hoje. Eu quero dizer uma coisa para vocês nesse encerramento. Eu sei que eu me estendi muito aqui, mas esse assunto é longo. Poderíamos fazer 2 ou 3 aulas sobre isso, ainda tem muita coisa para ser mostrada. Peço a paciência de vocês, não é? Quero dizer uma coisa aqui para a gente encerrar, meus irmãos. É só Cristo, é só Jesus que vem resolver o problema do mundo, que vem destruir o império do mal. Amém? Que Deus os abençoe, que tenhamos toda uma aula abençoada, que você possa pegar esses materiais, compartilhar esse vídeo, se for importante para você, tá bom? Se não for importante, não tem problema.
Nós vamos fazer mesmo assim, independente de ter muitas pessoas assistindo, de não ter pessoas assistindo, não tem problema. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós estamos aqui como professores, né, da Escola Bíblica Dominical, fazendo a nossa parte, dando suporte a outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos em frente, porque tem muita coisa para ser falada. Eu vou fazer provavelmente um outro vídeo, suporte aí, né, um subsídio para falar das palavras, que tem muita coisa, nós estamos colocando aí o glossário, os irmãos estão acessando, ainda não terminei, porque são vários, eu cataloguei mais de 20 palavras diferentes, eu tenho que explicar tudo aquilo ali nesses glossários, né? Está sendo uma bênção. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Ore por mim, para que Deus nos dê força, ânimo, coragem, saúde para a gente prosseguir. Em nome de Jesus. Amém.